velocidade. Elétrons em liberdade. Um certo senhor Rutherford imaginou um dia representar os átomos por um núcleo com elétrons que giram em torno. Conforme o corpo em questão, isso vai de 1 a 92 elétrons, ou até mesmo mais. Algum tempo depois, o Sr. Bohr aperfeiçoa o modelo e diz que a circulação em torno do núcleo é muito regrada. Primeiro regulamento: os elétrons só podem circular dentro de zonas, ou camadas, bem delimitadas, as eletrorodovias, de alguma forma. Segundo o regulamento, qualquer que seja o número de camadas e o número total de elétrons, a camada externa não pode ter mais que 8 elétrons. Tudo isso é perfeito, mas nós, estudantes de altos estudos elétricos, sempre ouvimos dizer que a corrente elétrica se deve aos elétrons se transportarem de suas cargas do polo menos ao polo mais. Mas há alguns elétrons que trapaceiam e que não ficam em suas eletrorodovias. É verdade, e esses aqui nós chamamos de elétrons livres. Mas atenção, eles não estão sempre presentes. De fato, se o corpo é constituído de átomos com mais de 4 elétrons na camada externa, do enxofre, por exemplo, bem, parece que esses elétrons estão bem pendurados em sua órbita. Eles não se libertam facilmente. No enxofre não há praticamente nenhum elétron livre. Ninguém para levar as cargas do menos ao mais. O enxofre é um isolante. Mas, se os átomos do corpo têm menos de 4 elétrons em suas camadas, como é o caso da maior parte dos cristais metálicos, parece que esses elétrons não estão muito bem pendurados em suas órbitas, e eles as deixam facilmente. Haverá muitos elétrons livres. O corpo é condutor. Bem, os elétrons, todos nós ouvimos dizer que eles podiam alcançar velocidades vertigiosas. É verdade, quando não há nada no seu caminho, no vácuo, por exemplo. Mas enfim, não esqueçamos nosso núcleo de átomos e nossos outros elétrons. De modo que o trajeto de nosso bom elétron livre será parecido com esse aqui. E, primeira consequência, o gás aquecido do calor. Eles estão na origem do que chamamos de efeito Joule. Em seguida, mesmo se em um segundo nosso elétron faz um caminho enorme, está longe de ser um caminho muito direto, de modo que em um segundo ele não terá progredido muito dentro do condutor. Pobrezinho. Portanto, é mais exato dizer que um elétron livre dentro de um condutor é um senhor que vai rápido, mas que progride lentamente. Mas enfim, o que importa para nós é unicamente a progressão por segundo. Onde ele foi entre dois pontos, nosso elétron, a gente não liga a mínima. Essa velocidade de progressão, essa velocidade útil do carregador de carga dentro do condutor, nós chamamos de velocidade média. E quanto mais houver choque, mais essa velocidade média diminui. Isso é muito importante, pois em um dado condutor, supondo que se conheça o número de elétrons livres por unidade de volume e por outro lado se conheça a velocidade média de elétrons do condutor em questão, deduzimos a quantidade de elétrons livres que transita por segundo. É o que o Sr. Ampère chamava simplesmente de intensidade de corrente. Deduzimos também o que o Sr. Ohm chamou a resistência, visto que a tensão igual a resistência e intensidade estão ligadas. Dessa forma, para que um fio de comprimento e de seção tenha uma fraca resistência, de um lado é preciso que o metal que o constitui conte com vários elétrons livres por unidade de volume, mas de um outro lado é preciso que não haja choque demais. Mas quando a temperatura de um condutor aumenta, seja por efeito Joule ou por qualquer outra razão, núcleo e elétrons começam a se agitar. O número de choque aumenta e a resistência também, o que explica que dentro de um condutor, quanto mais a temperatura sobe, mais a resistência aumenta.
Assim, o comportamento dos elétrons explica a maior parte dos fenômenos elétricos. Pois então, justamente, o que acontece quando o átomo tem 4 elétrons exatamente em sua camada externa? Ele é um condutor? Ele é um isolante? Bem, corpos como silício e germânio, por exemplo, liberam elétrons, mas muito pouco. Esses corpos não terão, em média, nada além de um elétron livre para 2 bilhões de átomos, ainda menos que uma agulha num conto de feno. À temperatura ambiente, eles são praticamente isolantes, o que não quer dizer que esses senhores sejam totalmente desinteressantes. São semicondutores, e eles estão na origem de uma das grandes descobertas de nossa época, o efeito transistor. E dentro dos semicondutores, os elétrons se comportam de forma completamente engraçada.